Olá, eu venho falar a respeito de um livro que eu estou publicando, cujo título é A Espiritualidade em Machado de Assis. É um livro de ensaios que busca abordar o livro, o viés espiritual dessa obra, que os críticos, exegetas, biógrafos de Machado negligenciaram ou mesmo, vamos dizer assim, negaram esse aspecto do trabalho dele e dele próprio, né? Esse aspecto da religiosidade. Machado é normalmente apresentado como um escritor, um homem cético e mesmo ateu. Ele próprio negou com veemência que ele fosse um ateu. Mas, não obstante, ele é assim apresentado por uma imensa legião de admiradores, críticos, etc. O primeiro biógrafo dele, chama-se Alfredo Pujol, escreveu a primeira biografia, quer dizer, na verdade ele fez uma série de conferências contando a história do Machado, e isso ele fez quando ainda havia uma quantidade grande de pessoas que conviveram com o Machado que estavam vivas. Isso foi no, ele fez isso, vamos dizer assim, uns 10, 15 anos depois da morte de Machado. E depois dele, a biografia mais que ganhou uma maior notabilidade, até hoje é a mais citada, de uma escritora de grande competência chamada Lúcia Miguel Pereira. E ela insiste em diversas partes da história em chamar o Machado de ateu. E assim muitos outros, né? É, o Astrogildo Pereira, que foi o fundador do Partido Comunista Brasileiro, era um grande admirador de Machado de Assis. Né? Teve nessa conta também de um escritor ateu. O Josué Montello falava muito dele como um homem cético, que é diferente de ser ateu. Né? Pois bem, examinando o conjunto da obra de Machado de Assis, se a pessoa se ativer apenas vamos dizer assim, as grandes obras de Machado, que são os romances da maturidade, que ele escreveu a partir do Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí vem o Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó e o Memorial de Aires. Ele passa realmente uma, vamos dizer assim, uma descrença no ser humano, na sociedade humana, nas instituições, inclusive na igreja. Porém, ele não escreveu apenas aquelas obras-primas da maturidade. Né? Ao longo da vida, ele escreveu crônicas, até a velhice. Não é? E nelas, nessas crônicas, ele, toda vez que se chegava na época da Semana Santa, ele escreveu altas elegias à figura de Jesus Cristo, mostrando assim uma devoção pessoal. E escreveu poemas extremamente, vamos dizer assim, devotos. E ele homenageou dois sacerdotes que tiveram grande influência na formação dele. Né? Então, aqui nesse livro, eu procurei fazer o seguinte: primeiro, contextualizar o tempo em que Machado viveu. Machado viveu num Brasil católico, né, que católico o era desde a descoberta. Né, foi todo o Brasil foi colonizado pelos portugueses, e a Península Ibérica era um dos lugares de maior presença da Igreja Católica, inclusive um dos lugares onde a Inquisição durou mais tempo, onde ela surgiu e mais tempo levou para acabar. Então havia uma presença católica muito forte que vamos dizer assim, se estendeu pela formação da colônia. Os jesuítas foram os primeiros professores. Né? Então tudo isso está impregnado na formação do Machado de Assis. Né? Mas não apenas assim o aspecto cultural. Né? Ele absorveu muita coisa e que fica muito claro, e é isso que o livro busca mostrar, que Machado ele se desencantou das instituições humanas, entre as quais a igreja, mas o conteúdo vamos dizer assim, o conteúdo religioso, não é?
do cristianismo e do judaísmo ele absorveu bem, né? É possível afirmar que o Machado era um judaico cristão, né? Basta lê-lo por inteiro, né? Então, por exemplo, aqui eu digo um aspecto uma característica do Machado de Assis é que, como ele é vamos dizer assim, um artista poliédrico, com várias faces, né, ele é examinado é, nem sempre por um ângulo só, né? Então, às vezes, há abordagens diferentes. Por exemplo, há vários livros que abordam o Machado a partir de um viés judaico. O Machado, por exemplo, que o Joaquim Nabuco dizia que ele era um grego, porque as citações que ele faz, né, a mitologia, a cultura grega, são múltiplas. Né? Há o Machado de Assis, devoto de William Shakespeare. Ele cita muito. Né? Inclusive, um dos primeiros livros de crítica ao Machado, feito por alguém de fora do Brasil, né, chama-se O Otelo Negro de Machado de Assis, que é sobre o Dom Casmurro, escrito por uma crítica americana chamada Helen Caldwell, que inclusive trouxe uma maneira de abordar a história do Dom Casmurro, da Capitu, absolutamente diferente do que se fazia. Né? Então ela pretende mostrar que a Capitu não traiu o Machado de Assis, o Bentinho, perdão, que ela era vítima de um narrador, não é, que não trazia a história como ela é. Então, isso mostra também uma riqueza do Machado, ele trazer um personagem cuja conduta ela é alvo de comentários ao longo das décadas, opostos, diferentes. Até hoje existe essa polêmica sobre o livro Dom Casmurro, em que a personagem Capitu, que no livro é condenada como adúltera, ela não seria. Não é? Há uma leitura posterior e que começa por uma visão feminista de que ela, ao contrário, foi uma vítima. Bom, mas isso eu estou citando en passant para mostrar a riqueza do Machado. Né? O primeiro poema que ele publica, assim, chama A Morte no Calvário, ele dedica ao padre Silveira Sarmento, que é um padre que o ensinou o latim, né, o português, porque o Machado nasceu numa família pobre, né, e não teve acesso à escolaridade formal. Então, ele foi aprendendo por onde houve chance dele aprender. Então, há uma riqueza grande nisso. E, nesse aspecto, ele é um devedor também da igreja, no sentido de que esse padre, por exemplo, foi um dos que participaram da formação dele. Depois desse, tinha outro padre a quem ele dedicou também um poema, que é chamado. Era um padre que era o pregador oficial da corte, desde Dom João VI, chamado Monte Alverne, que era uma espécie assim de herdeiro, né, litero espiritual do padre Antônio Vieira. Era um homem culto, um homem erudito e que falava muito bem e encantava a todos. Ficou cego a certa altura e se recolheu. E Dom Pedro II foi buscá-lo de volta. O Machado fez várias homenagens a esse padre, considerando que realmente ele era vamos dizer assim, um representante de Deus na Terra, um trabalhador espiritual, e fazer um reconhecimento a isso. Né? O que ele dizia que eram muito raros esses personagens, como a igreja era um poder instituído, ele via vamos dizer, um desvio de conduta em muitos dirigentes religiosos que se valiam do lugar para exercer uma influência e um poder político. Né? Até no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um dos livros principais do Machado, ele fala de um cônego Ildefonso que se preocupava mais com o rigor dos rituais do que com uma infração aos 10 mandamentos. Então ele cita muito esse tipo de problema. Né? Mas ele teve uma infância. O Machado é o seguinte, ele é apresentado de diversas formas, porque ele foi até explorado na época
da ditadura do Getúlio Vargas, que queria, vamos dizer assim, criar um brasileiro que servisse de símbolo e exemplo a todos, então de querer colocar assim alguém que veio do nada e transcendeu a todas as, vamos dizer assim, expectativas, se tornou um homem ilustre, um homem público admirável. Então o Machado ele era neto, pelo lado do pai, ele era neto de escravos. O pai já era um alforriado, né, como se diz, era pardo forro. Pardo é um mestiço já alforriado, pardo forro. Casou-se com uma mulher branca que era uma portuguesa da Ilha dos Açores, era uma lavadeira, uma mulher muito pobre. E eles moravam no Morro do Livramento, no Rio, e os morros hoje, né, são vistos como favelas, periferia e tal, mas naquela época não era assim. Alguns morros do Rio de Janeiro, alguns até nem existem mais, foram demolidos, né, foram eliminados lá para aproveitar o espaço, Morro do Castelo, Morro de Santo Antônio, não existem mais. Mas existiam, e ali havia chácaras, né, casas senhoriais. Então ele nasceu no Morro do Livramento, onde havia uma chácara que era de um senador do Império. Né? E o pai dele era um pintor, mas não era um pintor qualquer, era um dourador, era um restaurador. Então ele tinha trabalhos de mais sofisticação e tinha boas relações. E a mãe era lavadeira, fez amizade com a senhora dona da casa. E de modo que ele teve acesso a essa casa e teve acesso a algum conhecimento. Ele descreve numa novela que ele publicou muito mais tarde, que se chama Casa Velha. Ele descreve essa casa do Morro do Livramento e a respectiva biblioteca. Mostra que ele conheceu bem. Então, os pais eram alfabetizados, que era uma coisa rara na classe social de onde ele veio. O pai dele, inclusive, era assinante de uma publicação chamada Almanac Lemer. E ele, então, ele assimilou as primeiras letras em casa. E havia esses padres que frequentavam a chácara. E então, quando a mãe morreu, ele tinha 10 anos. E o pai ainda fica um tempo na chácara e depois sai dali e vai morar em outro bairro, em São Cristóvão, e casa-se novamente. Não é? E depois o pai morre. Então fica ele e a madrasta. E ele, com 14 anos, começa a trabalhar. E uma das ocupações que ele tem nesse período é como sacristão da igreja da Lampadosa. Nossa Senhora da Lampadosa fica no centro do Rio de Janeiro. Essa igreja ainda está lá hoje. Né? E então ele ali ganhava uns trocados, né? Ajudava a missa. E ao longo da obra dele, ele mostra um conhecimento da ritualística católica, da missa, tudo aquilo. Ele mostra um conhecimento, vamos dizer, íntimo. Ele realmente teve essa vivência de sacristão. E depois ele se torna, e a vida inteira, em todos os livros dele, ele faz citações bíblicas, não é? De quem realmente conhece aquele texto de cós salteado. Não é? E depois, quando ele começa a trabalhar em jornalismo, isso ele já está ali por seus 17, 18 anos, ele entra numa fase, vamos dizer assim, em que vamos dizer, as questões espirituais ficam um pouco para trás, o que é natural. Aí começa uma fase em que ele se interessa profundamente por teatro, política, o jornalismo, provavelmente dito, namoros, e tem uma série de coisas. Recentemente, a Academia Brasileira de Letras fez um trabalho minucioso de recolher toda a correspondência dele, desde aquela época até a velhice. E percebe-se que aquela fase foi uma fase realmente de juventude, de deslumbramento com a vida, essa coisa toda. Mas ele nunca deixou de mencionar, né, as suas raízes, vamos dizer, religiosas. Agora, o Machado não acreditava na sociedade humana, pelo menos no estágio em que ela se encontrava, e ainda se encontra. Não é? Então, nas suas obras, ele expunha, não é, a hipocrisia, não é, a falta de autenticidade, sinceridade, e por isso mesmo ele é o grande cronista
da história do Brasil. Um dos críticos, um dos grandes exegetas da obra de Machado, chamou-se Augusto Maia, ele colocava o Machado como alguém politicamente alheio, alienado de costas para esse assunto. Ao mesmo tempo, o Astrogildo Pereira, que eu mencionei, que foi um dos fundadores do Partido Comunista, era um grande crítico literário, dizia que o Machado era o grande cronista do Segundo Reinado e que deu uma contribuição imensa para que a gente, até hoje, possa entender o que se passou ali, né? A essência daquele período, moral, ética, e isso é a pura verdade. Então ele não fazia a política no sentido desse varejo político, mas ele mostrava uma dimensão maior, vamos dizer, humanitária do que é esse jogo do poder, né? E que envolvia não só partidos e governo, envolvia instituições, e nenhuma mais expressiva do que a Igreja Católica. Há momentos, e nesse livro que eu estou mencionando, eu não pretendo aqui demolir nenhum dos que me antecederam na construção dessa fortuna crítica do Machado. Não tenho essa pretensão, né? E nem isso teria sentido. Estou trazendo assim uma contribuição que eu imagino que possa ser útil a quem quer conhecer bem ele e o período no qual ele teve a sua performance, né? Conhecer melhor isso, que é um período muito rico do Brasil, porque, na verdade, é o período da formação do Brasil. Quando o Machado nasceu, em 1839, o Brasil independente tinha 17 anos, né? O Dom Pedro II viria a ser coroado, né, 2 anos depois, a maioridade antecipada, né, 1841. Então, o Brasil ainda muito convulsionado pela regência, pela falta de perspectiva, por movimentos separatistas, né? O Brasil quase virou o que viraram as colônias espanholas, fragmentadas em republiquetas. E o sistema monárquico impediu isso, né? Então, ele surge para o mundo, ele nasce naquele período. E toda a história dele é a história de consolidação do país. Então, com suas grandezas, mas também com os problemas. E ele retrata isso, né? Por exemplo, os contos. Há um conto do Machado que mostra muito o perfil do homem público brasileiro, que eu espero que esteja em mutação, mas ainda se mostra muito presente, que é a teoria do medalhão. Então, o pai aconselhando o filho que tipo de atitudes ele deve ter na vida para ser um vencedor. E, na síntese, tudo que ele aconselha é a formação de um hipócrita, né? Então, o Machado retratou assim, não é, vamos dizer assim, uma matriz nacional. Não é a única, graças a Deus, mas era uma dessas fontes que formaram a elite brasileira, a elite do Império, né, onde as pessoas não trabalhavam porque a mão de obra escrava fazia tudo o que era preciso, né? Não há nenhuma grande obra física daquela época que não tenha sido feita pelos escravos. Estradas, prédios, edifícios, tudo aquilo. A economia era movida por aquilo. E ele retrata como isso funcionava. Então, alguns contos do Machado assim são a melhor síntese do que foi a escravidão. Eu tenho 2 contos dele, um que chama Pai contra Mãe. Procure, porque esse é até um conto assim, de uma dureza muito grande. E um outro, que eu também considero do mesmo naipe, embora seja uma outra abordagem, chamado Mariana. São 2 contos que resumem a escravidão, não precisa explicar mais nada. Está tudo ali. No Memórias Póstumas, tem o Brás Cubas, quando era criança, o pai providencia para ele um moleque, como ele chama, né, um negrinho, que fica sendo o bicho de estimação dele. Ele monta nele, bate nele como se fosse um cavalo e tal, entendeu? E lá na frente, aquele negrinho já é um rapaz, já está alforriado, e tem um escravo. Ele comprou, né, um ex-escravo comprou um escravo, e trata ele do jeito que foi tratado pelo outro.
Então, o Machado expôs essa chaga da escravidão como nenhum outro. E cobrava-se dele, por exemplo, que ele fosse um militante político da causa abolicionista, ele saísse na rua. Isso ele não fez. Mas o que ele deixou é um testemunho que nenhum outro deixou algo dessa dimensão e profundidade. Né? Então, também eu digo que esse tipo de abordagem, com esse tipo de trabalho, é também uma visão espiritual, o espírito de uma época que ele absorveu e retratou, né? Sem precisar nem dar opinião, ele expôs. Né? E a literatura tem muito essa missão de trazer a realidade e mostrá-la. Né? Eu digo assim que a literatura é o registro moral da história, não são as datas, sequência de acontecimentos. Né? É trazer a realidade mostrando, vamos dizer assim, em que estágio, vamos dizer, de evolução moral aquelas pessoas estão. E a gente entender uma época. Entender, inclusive, que muitas vezes aquilo que estava naquela época continua presente e já não era para estar. Né? Então, ele nesse sentido, ninguém na literatura brasileira cumpriu tão bem essa missão. Então, esse livro aqui, que fala da espiritualidade, primeiro registra com. Eu fiz questão de registrar, vamos dizer assim, o que vem acontecendo com a obra de Machado nos tempos mais recentes, um reconhecimento internacional e também um fortalecimento desse reconhecimento interno no Brasil. Eu acho que ele ainda precisa ser mais lido, mais compreendido. Né? Mas já há um reconhecimento externo impressionante, sobretudo para quem escreve numa língua que tem pouca circulação intelectual, porque o mundo lusótono, hoje, ele tem algo em torno de 300 milhões de falantes. Né? No Ocidente, é o terceiro em termos de dimensão demográfica. E mundialmente é o 500, é o quinto. Ele pede para o mandarim, para o idioma lá da Índia, que eu esqueci o nome, o inglês, o espanhol, aí é o português. É o quinto mais falado. Porém, o Brasil é responsável por 3/4 desse universo e é um país iletrado. Então, a prestígio e a expansão desse idioma vai depender da nossa expansão intelectual, cultural. O Brasil tem esse dever, que esse idioma está destinado a ter uma performance planetária, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não sei o tempo que vai levar. Mas que este homem aqui, o Machado, ele é um dos grandes artistas da palavra, um dos grandes artistas da humanidade, eu não tenho dúvida. Há um livro escrito por um crítico literário norte-americano chamado Harold Bloom, que chama-se Gênios. Ele escreveu um livro que pretende reunir aquilo que se chama o cânone da literatura mundial a partir dos seus autores. Então, os 100 maiores escritores de todos os tempos, desde a Grécia de Homero até hoje, ele reuniu com um perfil biográfico e bibliográfico de cada um deles. Então começa lá com Homero, passa por vários, Sêneca, Cícero, da Roma Antiga, né? E vai passando pela Europa, para lá, Machado de Assis. Ele é um desses gênios. Né? E na língua portuguesa, nesse cânone do Harold Bloom, só há Camões, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa e o Machado de Assis. Então ele figura aí num panteão muito respeitável e já é um grande reconhecimento. Né? Então eu, quando pensei em escrever esse livro, era um assunto que me incomodava, porque eu sou vamos dizer, um estudioso da obra de Machado, e não apenas vamos dizer, das suas obras-primas, né, que são alguns contos. Ele escreveu mais de 200 contos. Vamos dizer assim que desses 200 contos, uns 30, 40 sejam bem conhecidos dos especialistas nele. Né? E os 5 romances finais da vida dele. Porém, o acervo é muito mais amplo e muito rico.
E nele eu percebi sempre que o Machado a obra dele reflete um escritor preocupado com o sentido da vida, a transcendência, fala muito em Jesus, ele faz elegias à figura de Jesus Cristo que são emocionantes, entendeu? Não é possível que alguém que escreveu aquilo não tenha, seja um indiferente, não é? Eu quero ler aqui, por exemplo, só uma estrofe de um poema mais longo chamado A Morte no Calvário, que ele começa assim: Ei-lo vai sobre o alto Calvário, morrer piedoso e calmo em uma cruz. Povos, naquele fúnebre sudário, envolto vai um sol de eterna luz. E assim vai. Ele chama Jesus de o Salvador, o novo Moisés, né? Então, é lindo. Esse poema aqui, realmente, muita gente acha que o Machado não foi um bom poeta, porque o Machado foi um romancista, um prosador inigualável. Então, é claro que a poesia dele, em comparação com a prosa, ela perde. Mas ele tem poemas muito bonitos, não é? E aqui, por exemplo, as pessoas falam, mas ele escreveu essas coisas, ele era mais jovem. Então, tem um poema, um texto em prosa que ele escreveu e publicou na Semana Santa do ano em que morreu a mulher dele, a Carolina, que morreu em 1904. Ele escreveu um texto, A Paixão de Jesus, que está aqui. Eu transcrevi não só esse poema, como esse texto aqui, e outros trechos, para mostrar esse Machado espiritualista. Até porque achei importante transcrever, porque para achar isso no conjunto da obra é necessário um trabalho de pesquisa mais profundo. Então, até para facilitar. Mas eu acho importante que as pessoas que se interessam por literatura brasileira e se interessando por literatura brasileira, não tem como não se interessar por Machado, conheçam essa parte da obra dele. Então eu escrevi esse livro com esse propósito de mostrar esse viés importante, marcante, do nosso maior escritor, que é um dos grandes escritores da humanidade. Machado, ele pontificou no século XIX, que é talvez o século mais brilhante da literatura mundial. É o século do romance, dos grandes romancistas. Quer dizer, ele se destaca num século em que simplesmente estão presentes Balzac, Charles Dickens, Stendhal, Flaubert, né? Toda essa galeria de escritores geniais, e ele é um deles, sem dever nada a ninguém. Não é? Então, até uma frase que, se não me engano, foi... Quem é que falou isso? Foi... Agora eu não estou lembrando quem disse, mas disse assim: se Machado de Assis existe, então o Brasil é possível. Porque Machado, veja bem, ele nasceu numa condição adversa, né? Um neto de escravos, filho de gente muito pobre, se tornou, aprendeu outros idiomas. Ele aprendeu francês trabalhando numa padaria, cuja dona era uma francesa, né? Aprendeu, aproveitou todas as chances. Ele vendia bala, que a madrasta fazia, numa escola de moças ricas, e foi autorizado a assistir a aula pela janela. Aprendeu alguma coisa, né? Depois se tornou frequentador do Real Gabinete Português de Leitura, que ele não tinha dinheiro para comprar livro, né? E um autodidata, né? Se aproximou de gente importante graças, né, ao seu charme pessoal, né? Ele passou a frequentar uma livraria que ficava no centro da cidade, chamada a Livraria do Paulo Brito. E ali o Paulo Brito, que também era um mestiço, ele editava revista e um jornal e tinha uma tipografia que publicava livros. E ali era um point de escritores, inclusive de políticos. Uma coisa muito interessante que acontecia no Brasil
escravagista, né, sem que se queira com isso folclorizar a escravidão, que é uma coisa horrível, abjeta, absurda, tarará, mas havia, de alguma forma, alguma coisa que não se estudou tão bem, um espaço em que os grandes intelectuais dessa época eram mulatos, né? O próprio Machado, né? Tem o Casimiro de Abreu, o Paulo Brito, o Cruz de Souza, não é? O Gonçalves Dias, o Castro Alves, todos eles eram figuras que ocupavam espaços na imprensa, publicavam e eram reconhecidos como intelectuais. O Machado saiu da periferia, né, de um morro para ser o primeiro e presidente da Academia Brasileira de Letras, presidente perpétuo. E a academia com um status de, vamos dizer assim, uma instituição de nível superior. Né? Então, tudo isso aí, conhecer essa história, é conhecer realmente aspectos da história do Brasil que não estão assim muito nítidos nos livros da historiografia oficial. Né? Então, esse livro é um livro de pretensões modestas de trazer ao debate esse momento aí da história do Brasil, da história da literatura brasileira, através desse personagem que é um símbolo da nacionalidade. Se nós, no Brasil, fizéssemos o que os norte-americanos fazem, de eleger aqueles personagens que eles chamam de pais fundadores, as figuras que fundaram a nacionalidade e ficam como referência permanente, né? Se nós fizéssemos isso aqui no Brasil, com certeza o Machado seria, né, visto como sendo um pai fundador da nossa nacionalidade. E, como símbolo dela, um mestiço. Que eu vejo que a mestiçagem é um capital civilizacional do Brasil. Entendeu? E, portanto, um legado espiritual. Então, é esse o livro. Eu espero que vocês gostem.